Um assassinato pré-histórico. Um crime da Idade da Pedra revelado após 5.000 anos. Agora começa a investigação. Os cientistas estão reabrindo um caso de milhares de anos, descobrindo novas e chocantes evidências da violência pré-histórica. Novos ferimentos, a análise forense e o sangue nas armas que contam a história de um assassino. Uma história de combate mortal. O que a cena e a arma do crime e as evidências forenses dentro do corpo podem nos dizer depois de todo esse tempo? 50 séculos depois, o caso do Homem do Gelo está apenas começando. Quem matou Ötzi? O contorno irregular dos Alpes Ötztal, fronteira da Itália com a Áustria. Neste local, há 12 anos, foi encontrado um corpo. Uma múmia de 5.000 anos chamada Ötzi, o Homem do Gelo. Ele daria aos cientistas uma ligação com a Idade da Pedra e um mistério. O trabalho de desvendar esse mistério caberia ao legista Edward Egarter. Durante a última década, virou uma obsessão. Após a descoberta da múmia em 1995, os cientistas acreditavam que o Homem do Gelo havia morrido de causas naturais. Por exemplo, acreditava-se que ele havia morrido de frio ou de hipotermia. Muitos achavam que Ötzi havia morrido de exaustão. Outros disseram afogamento. Mas todos acreditavam que o Homem do Gelo havia enfrentado o fim sozinho. Ninguém imaginava que era algo ainda mais inquietante. 10 anos depois, achamos uma ponta de flecha em suas costas e alguns indícios deste fato dão pistas de que ele morreu devido à violência. Não apenas violência. Um assassinato neolítico. Ötzi foi atingido nas costas. A fantástica descoberta de Edward Egarter em junho de 2001 foi manchete em todo o mundo. Mas as perguntas estavam apenas começando. Quem seria o assassino? Como teria ocorrido exatamente esse ferimento? Agora, Egarter parte em busca das respostas. Seu objetivo? Desvendar esta morte misteriosa de uma vez por todas. Em que lugar exato foi encontrado o Homem do Gelo? Aqui embaixo. Egarter está de volta à cena do crime com Alois Pirpamer, um dos primeiros a descobrir a múmia neste desfiladeiro em 1991. Neste local, tinha cerca de 3 metros de neve aqui quando foi encontrado. Pirpamer viu o corpo naquele dia estendido no gelo. Mas conforme ele mostra a Egarter, havia alguma coisa presa. Ele parecia estar sob a água e tinha uma faca de pedra na mão. Uma faca na mão. Pirpamer estaria certo? O documentário feito na semana da descoberta mostra a escavação final. O corpo está cravado no gelo. A mão direita presa na água congelada. E quando ela é retirada, há mais alguma coisa no local. A faca. No início, ninguém entendeu o que era. De fato, foi deixada de lado. Mas agora, no contexto de uma investigação de assassinato, ela ganha uma nova importância. Um homem com uma faca não é apenas um alvo. Teria Ötzi lutado? Seria a história do Homem do Gelo diferente do que todos suspeitavam? Em uma trilha de séculos, Edward Egarter teria muito o que fazer para desvendar os fatos. Para entender o que esta nova informação da faca pode significar, ele volta ao lugar onde passou os últimos 5 anos. O Museu de Bolzano, no norte da Itália. Lá surge uma parte do passado.
Um corpo congelado no tempo. Esta múmia revolucionou nossa compreensão da pré-história, mudando sozinha as datas da Idade do Cobre, revelando que esse homem da Idade da Pedra era mais avançado do que imaginávamos. É claro que ele exerce fascínio sobre os pesquisadores como uma amostra científica, mas nunca como vítima de assassinato tentando contar a história de sua morte do além. Agora, em uma câmara com temperatura controlada, mantida a 10 graus abaixo de zero, a investigação forense finalmente será feita. Egarter vai direto para a mão direita, a mão da faca. Os dedos ainda estão contraídos, como se apertassem algo que lhes escapou há anos. Uma réplica da faca ainda encaixa. Mas quase na mesma hora, Egarter se depara com outro detalhe. Um ferimento. Um ferimento que ninguém havia percebido antes. Egarter não pode acreditar. Ele examina mais de perto. Após 12 anos e centenas de exames, é a primeira vez que ele é observado. Este não é um simples talho. É um corte profundo, um golpe na carne. Talvez os dedos estejam simplesmente contraídos de dor. Os raios-x examinam a extensão do ferimento. Uma incisão longa e reta que varou o tecido entre o polegar e os dedos, passando direto pelo músculo até o osso. Egarter procurava respostas. Agora tem um novo mistério pela frente. É incrível. Significa que a morte de Otzi ocorreu de forma totalmente diferente do que acreditávamos. Surge um novo cenário. Não de apenas uma simples flechada, mas de uma batalha. Um confronto violento. É a primeira prova existente de combate pré-histórico escrita direto na carne. Na minha opinião, significa que teremos de rever todos os resultados científicos sobre o Homem do Gelo sob um prisma totalmente novo. Antes de mais nada, Egarter terá de retirar uma amostra da mão. Um fragmento de tecido para enviar para o laboratório. Edward Egarter vem investigando mortes suspeitas nos últimos 30 anos. Como legista-chefe da cidade de Bolzano, ele vê centenas de corpos por ano. Alguns resultam de acidente, outros de suicídio e alguns de assassinato, homicídio. Geralmente ele examina pessoas com morte recente. Mas por incrível que pareça, com Otzi não será muito diferente. A investigação do Homem do Gelo é absolutamente igual à que fazemos todo dia. E a diferença entre o Homem do Gelo e outro corpo é apenas que ele tem 5.000 anos, mas o método é o mesmo. Para qualquer patologista forense, uma das primeiras perguntas é: o que causou o ferimento? Neste caso, é uma arma não muito diferente da de Otzi. Uma faca da Idade da Pedra de apenas 13 centímetros com uma lâmina de sílex e a borda serrilhada. Uma arma de caça para usar em animais, não em humanos, mas afiada o bastante para cortar a carne. O arqueólogo experiente Harm Paulsen é perito em armas da Idade da Pedra. A faca dele era um pouco menor no cabo, mas desse mesmo comprimento, mais ou menos. Mas não é uma faca para matar pessoas. E ele não faria isso assim. Quando se quer enfiar a adaga no corpo de outra pessoa, é melhor não fazer assim, desse jeito. O cabo é muito curto. Costuma-se fazer desse jeito, enfiando assim. Egarter acredita que o ferimento de faca é a chave para entender a morte de Otzi.
Mas uma coisa é ter uma teoria, outra é prová-la. Em seu trabalho, Egarter está acostumado a aplicar os padrões de prova definitiva. Poderá ele confirmar que o ferimento ocorreu durante a morte de Otzi? E o que isso nos diria? Uma coisa é certa. Este é o tipo de ferimento que Egarter já viu muitas vezes. É um ferimento típico de defesa, e essa espécie de ferimento costuma ocorrer durante uma luta ou quando alguém se sente atacado por uma arma. Uma mão esticada para conter uma lâmina, um corte na palma da mão. É um ferimento clássico de defesa em um ataque de faca. Quando as pessoas lutam e uma tem uma faca e a outra quer afastá-la, então ela pega aqui. E este é um corte típico, aqui entre o polegar e o dedo, e vai direto ao osso. Teria o ataque ocorrido nos últimos momentos de Otzi? Em Bolzano, Tom Loy é chamado para ver o que as armas podem revelar. Loy é um arqueólogo molecular perito em DNA antigo. Se houve uma batalha, deve haver pistas nas armas. Sob o olhar nervoso do diretor do museu, os artefatos são retirados de suas caixas de vidro pela primeira vez em meia década. Por que não examinamos os tubos das flechas primeiro? Eu vou retirar amostras de trás do pequeno punho. Está bem. Loy se concentra nos tubos das flechas. Ele fez testes com eles há 12 anos, mas não de sangue humano. E não tem certeza do que vai achar. Este está coberto de sangue, está grudado em todas as fibras. É tão brilhante. É bem refletivo e muito espesso. Células sanguíneas, dezenas delas, de 50 séculos. Repetidas vezes, ele encontra sangue nos artefatos. Há células vermelhas bem aqui. Estou tentando focalizar melhor. 1, 2, 3, 4, 5 células vermelhas de sangue. Então temos sangue aqui. É uma descoberta notável. A primeira corroboração das suspeitas de Egarter do combate na Idade da Pedra. Mas de quem é esse sangue? E o que ele significa exatamente? Vou mudar outra ponta. Loy terá os resultados em semanas. A primeira coisa que fazemos quando achamos sangue humano é comparar com todas as amostras e ver se são da mesma pessoa ou de pessoas diferentes. E o único modo de saber é pela análise do DNA. A mesma imagem, se for um assassinato, vai ajudar a resolver. Sangue nos artefatos. Um ferimento brutal na mão do Homem do Gelo. Para Egarter, o caso ficou apenas muito mais complicado e bem mais intrigante. Tudo está correndo bem. Agora temos de investigar a cena do crime. Temos de resolver muitos problemas. Quando a noite caiu, quando a morte chegou para o Homem do Gelo, ela o encontrou assim. Uma vítima. E o local do seu descanso final, a cena do crime. Um enigma a ser decifrado. O que a história pode contar aqui? Um corpo em uma depressão rochosa no topo de um desfiladeiro. 4,5 metros à direita de uma saliência de pedra, uma mochila e um machado. Abaixo, encostado em pé, um arco inacabado. No solo próximo, um coldre com 2 flechas e uma dúzia de tubos de flechas. Havia até um pacote com ervas medicinais e carvão para acender o fogo. Valioso em especial era o machado de cobre. Mas o que ninguém conseguia explicar era por que, se Otzi havia sido atacado, nenhum de seus pertences havia sido levado. Há 2 teorias. E ambas dão pistas do que aconteceu ao Homem do Gelo no final. Talvez ele tenha apenas fugido de seus inimigos usando seu conhecimento dos Alpes para se embrenhar pelas nuvens e gretas.
Há uma outra teoria. O arqueólogo Horst Seidler questiona se Otzi não teria enfrentado seu agressor. Apesar da forte dor causada pelo ferimento, ele deve ter matado o homem que tentou matá-lo e tentou derrubá-lo. Quando ele se deitou, depois de ter arrumado todo o equipamento adequadamente, então deve ter se sentido numa situação bastante segura, porque quando se está numa situação de perigo, não há tempo suficiente para organizar tudo direito. É uma possibilidade interessante que Otzi tenha enfrentado seus agressores, tendo causado tantos danos quanto sofreu. Edward Egarter está começando a compor uma nova cena das últimas horas de Otzi. Não um simples ato, mas um combate realizado em várias etapas. Uma batalha, ou duas. Uma fuga, culminando com a morte. Egarter volta correndo ao museu para ver se a evidência do corpo pode sustentar isso. Junto ao radiologista Paul Gostner, ele inicia uma investigação minuciosa. Em um novo exame, de repente eles percebem que o corte na mão direita é só o começo. Há outros ferimentos nunca vistos antes na carne nodosa de Otzi. Um segundo corte profundo em sua mão esquerda. Um golpe no antebraço direito. E no lado esquerdo do tronco, 3 graves contusões. Egarter tira uma pequena amostra do centro de um dos ferimentos. Ela contém marcas escuras. Seria sangue seco? Com tantos machucados, a ideia da batalha ganhava um peso extra. Mas estas amostras também devem ser examinadas para ver se todos os ferimentos de fato aconteceram enquanto o Homem do Gelo estava vivo. E não muito tempo depois, quando o corpo foi encontrado em 1991. A equipe de escavação achava no início que Otzi era apenas um excursionista que havia se perdido na trilha. Antes que pudessem perceber a sua importância, reviraram o corpo congelado com picaretas de gelo e bastões de esqui. Durante anos, especialistas acharam que o resgate havia sido a causa da maioria dos danos na carne de Otzi. Mas se esses ferimentos de fato ocorreram durante a sua vida, descreveriam um cenário ainda mais cruel. Para descobrir, Egarter convoca o Dr. Andreas Nerlich, perito em DNA antigo. No laboratório do Hospital de Bolzano, Nerlich examina o tecido e dá início ao que conhecemos como teste do pigmento azul. Quando ocorre um ferimento, bem no interior da carne danificada, começa o processo de cicatrização. Pequenas células conhecidas como macrófagos começam a digerir o sangue e a hemoglobina é convertida em hemosiderina, um pigmento azul. E é exatamente isso que eles encontram. Este sangramento ocorreu em vida. O que também podemos dizer é que pelo menos 2 ou 3 dias se passaram entre o corte e a morte do indivíduo. Agora, Egarter e Nerlich têm a prova definitiva de que o ferimento de faca aconteceu antes de Otzi morrer. O corte não cicatrizou. Eu acredito agora que encontramos a prova definitiva que o ferimento na mão direita ocorreu durante a vida dele. E não apenas da mão direita, também o do braço direito e as contusões nas costas. Todos ocorreram enquanto Otzi estava vivo. Agora não há dúvidas. Otzi travou uma luta. Foi espancado e cortado, ferido de uma só vez, morrendo 48 horas depois, assim como proposto pelas teorias de fuga. A última batalha de Otzi passou de conjetura a fato. Agora resta a Egarter descobrir como Otzi foi morto e quem foi o responsável. As novas evidências da batalha final de Otzi podem parecer surpreendentes, mas não deveriam ser. Afinal, ele viveu em uma época violenta.
Época de confrontos, conflitos e guerras absolutas. Talvez uma era bem mais parecida com a nossa do que imaginamos. O período neolítico de Otzi marcou uma intensificação na história da violência por razões bastante específicas. Conforme o aglomerado de caçadores se transformava em comunidades rurais mais estáveis, o homem neolítico descobria um novo mundo. Antes, ele matava simplesmente o que precisava comer naquela noite. Agora, começava a armazenar comida para temporadas inteiras. E quando algumas pessoas armazenavam mais que outras, despertavam a inveja e lutas, até guerras eram travadas. Não eram mais brigas antiquadas. As técnicas de luta começavam a mudar. Menos corpo a corpo, mais armas. Facas, machados e lanças. Começava a primeira corrida armamentista. Otzi tinha ferimentos de toda espécie de arma em seu corpo, conforme Egarter estava começando a constatar. Qual delas desferiu o golpe mortal? O legista tem conhecimento há algum tempo da flecha nas costas. Ela matou Otzi, mas não imediatamente. Parando próxima ao coração e pulmões, ela rompeu uma artéria importante, levando a uma morte lenta por sangramento 48 horas depois do golpe fatal. Esta, então, é a arma do crime. – 60 centímetros de comprimento, uma ponta de sílex, um tubo de madeira, triplamente ornado com penas para rotação e estabilidade, levando a potência máxima na ponta. Mas, se Egarter conhece a causa da morte, o que ele ainda não descobriu foi como precisamente aconteceu. Em um vale não muito distante de onde Otzi foi encontrado, Egarter juntou-se aos arqueólogos Harm Paulsen, Anna Pedrotti e Vittorio Brizzi em um local para a prática de arco e flecha para uma arqueologia experimental. Ali está. Eles vão tentar recriar o golpe de Otzi com réplicas exatas do arco e da flecha que o mataram. Isso é ótimo. Ali seria o topo. Paulsen marca o tubo para aferir a profundidade da penetração. A flecha de Otzi afundou 3 centímetros em suas costas. Esta experiência os ajudará a estipular exatamente a que distância o assassino estava quando Otzi levou o golpe mortal. Esse é o ombro, está ótimo. Agora vamos colocá-lo aqui. Fazendo o papel de Otzi à lateral de um porco. Isso mesmo. Talvez um pouco mais, esta parte, assim mesmo, pronto. Agora vamos colocar a pele sobre ele. Para ficar perfeito, será coberto com um manto de pele de cabra, não muito diferente do que o homem de gelo usava. Devia estar pendurado. Foi mais pra lá. Foi o primeiro, é normal. Muito bem, de novo. Ótimo. Não poderia ter sido de perto. Isto teria atravessado Otzi. Perfeito. Estão vendo aqui? A flecha penetrou uma camada bem espessa aqui e tocou nas costelas aqui. E talvez o ponto. Não, o ponto não foi atingido. Ali? Não. E um pouquinho. Um pouquinho. Esse foi de 10 metros. Agora vamos tentar de 20 e 30 metros. Então veremos. O segredo é descobrir a combinação certa de distância, roupas e anatomia para deter a flecha a apenas 3 centímetros. 10 centímetros.
bem mais fundo do que a flecha que acertou o Otzi. Eles vão tentar de novo mais afastados. Podemos usá-la de novo. Estou pronto. Agora eles acertaram a distância. A pele foi penetrada e a flecha entrou e saiu do outro lado e a ponta ainda está dentro. Então, esta foi quase igual à flechada nas costas do Otzi. O veredicto. Com uma flecha de 60 centímetros e 50 libras de força do arco, o cálculo da morte gera mais uma resposta. O golpe mortal foi de 30 metros de distância. Que tipo de golpe foi esse? Segundo Anna Pedrotti, não foi um golpe aleatório nem incidente de caça. As evidências estão na ponta da flecha. Havia dois tipos principais na época. Estas são flechas encontradas nesta região. Elas têm formas diferentes. Uma tem uma base pontuda e a outra é maior, com a base arredondada. Elas também têm dimensões diferentes. E talvez essas formas distintas fossem usadas para fins distintos. A oval quase sempre era usada para a caça, mas a triangular é conhecida como flecha de guerra. Em todas as mortes de flecha em humanos que Pedrotti estudou até agora, a ponta triangular foi usada. A arma escolhida contra pessoas. Pedrotti pode mostrar como ela era usada. Um fóssil impressionante. Uma ponta triangular cravada no osso de um pescoço humano. Esta é a vértebra de um homem que foi morto por uma flecha há uns 5.000 anos. Testemunhos similares de mortes violentas podem ser observados praticamente na Europa toda. É bem semelhante à ponta encontrada nas costas do Homem do Gelo. Assim como a ponta fatal, uma flecha de guerra. Isto não foi um engano. Não creio que estejamos diante de um acidente de caça. O golpe foi certeiro. Pode-se ver que o inimigo estava mirando no coração. Um crime premeditado, obra de um assassino. Na caçada a esse homem, a investigação está prestes a dar uma nova virada. De volta ao hospital de Bolzano, eles seguem o trajeto de um assassino. Após 5.000 anos, a trilha está bem fria. Mas Egarter se concentra em uma coisa que deixou para trás: a flecha fatal. Partindo do ferimento e retrocedendo, ele e Gostner estão tentando descobrir exatamente como o atirador disparou, sua posição e a trajetória da flecha. E a conclusão? Primeiro, sabemos com certeza que o ângulo da trajetória é de 25 graus para baixo. Segundo, o golpe veio do lado esquerdo do corpo, e isto é importante porque sabemos que o caçador ou atirador estava posicionado em relação ao Homem do Gelo atrás à esquerda e não atrás à direita. O que esse golpe nos conta sobre o assassino? Foi um disparo na mosca, acertando as costas a quase meio campo de futebol de distância. O agressor estava mirando no coração. E a 30 metros de distância, ele errou o alvo por menos de 10 centímetros, mas perto bastante para matar Otzi. Creio que quem atingiu o Homem de Gelo era um excelente atirador. Atingir um alvo em movimento a 30 metros ou mais nas montanhas com o vento soprando é muito difícil. O disparo em si define o homem que disparou.
Um caçador, um guerreiro, cujo arco era a extensão de seu corpo. É provável que tenha sido um homem. Como a força do arco deve ter sido de mais de 50 libras, não seria fácil para a maioria das mulheres neolíticas manusear. A pista mais convincente para o assassino está em uma sala logo no fim deste corredor no hospital de Bolzano. Aqui encontra-se um novo aparelho de tomografia. Em um monitor, surgindo em 3 dimensões, ainda alojada nas costas de Ötzi, está a flecha fatal. Mesmo em uma tela plana, Pedrotti e Gostner conseguem decifrar a evidência-chave, a forma da flecha, a saliência extra na base. Porque o que eles sabem é que diferentes regiões usavam diferentes estilos de ponta. Ele usou uma flecha que tem as mesmas características das que estão espalhadas no sul dos Alpes. Ela tem uma base saliente, enquanto as geralmente encontradas no norte dos Alpes quase sempre têm uma base achatada. E, por isso, podemos dizer que o assassino do Homem do Gelo viveu ao sul dos Alpes. Um endereço para o assassino. Sul dos Alpes, a Itália de hoje. Assim como o próprio Ötzi. O Homem do Gelo veio do sul, viajando pela região italiana de Novara até os Alpes. Para traçar a rota exata nas últimas 48 horas antes de sua morte, o botânico Klaus Oegel examinou os artefatos de Ötzi e o conteúdo do seu estômago. Este é um mapa da vegetação do Tirol e pode-se ver nitidamente na cor vermelha que a vegetação que exige calor está apenas distribuída no sul dos Alpes. E é dessa vegetação que vêm todas as espécies com que foram feitos os artefatos. Por isso, isto nos dá uma indicação clara que ele veio do sul e não do norte. Segundo Oegel, no último dia de sua vida, Ötzi estava de mudança. Viajando nos vales, ele subiu pela floresta subalpina a caminho dos picos das montanhas. E para isso, todas as provas circunstanciais demonstram que ele cruzou as mesmas terras que seu agressor. O que levanta uma possibilidade intrigante. Será que Ötzi poderia conhecer seu assassino? Será que um conflito trágico em uma aldeia neolítica poderia ter evoluído para um terrível fim? Enquanto Ötzi se dirigia às montanhas? Para descobrir a magnitude da violência, Egerter está examinando uma nova evidência física, o traumatismo maciço no rosto de Ötzi. Uma fratura no osso da face direita, na órbita ocular e o nariz quebrado. Em exames anteriores, todos esses ferimentos foram descartados. A fratura na face direita foi considerada um dano de uma investigação anterior. O nariz quebrado foi causado pelo peso da geleira. Mas um novo exame de tomografia e de raios-x fez surgir uma nova teoria, um golpe final no rosto. Eles ficaram intrigados com uma segunda linha de fratura na face direita. No osso da face direita, podemos ver um claro impacto em um lado e uma fratura no outro. O crânio também está rachado. Mas há um ponto que eles não conseguem explicar. Atrás do lado esquerdo do cérebro, uma mancha escura. Isto é um tanto estranho. É compatível com as fraturas, uma lesão decorrente do impacto. Teria de ter acontecido no momento da morte. Poderia ter sido um tumor ou um derrame. Mas neste contexto tem todos os indícios de uma hemorragia cerebral. Gostner e Egerter viram várias vezes este tipo de traumatismo craniano em acidentes de carro. Lembra-se daquela história? Durante muito tempo, os cientistas da Universidade de Innsbruck também se interessaram pela questão da cabeça danificada de Ötzi, e eles têm alguns dos melhores dados sobre a múmia, as tomografias originais de Ötzi.
Detalhe por detalhe, essas imagens foram reunidas no computador e transformadas em um homem do gelo virtual. O primeiro de sua espécie. O homem da Idade da Pedra recriado eletronicamente, uma múmia digital. Os doutores Seidler e Zur-Neden há muito estão intrigados com o cérebro de Ötzi. Aqui pode-se ver o cérebro. Dentro dele há uma área de outra cor. É escura, é azul, enquanto todas as outras áreas são marrons. Por isso achamos que deve haver uma razão para isso, e para sabermos o que é, teremos que tirar uma amostra desta área. Todos os testes feitos até agora na região escura foram inconcludentes. Mas seria este traumatismo maciço o último ferimento de Ötzi? Uma coisa é certa: ninguém escapa de uma hemorragia cerebral. Após uma série de ataques e escoriações, este deve ter sido o golpe final. Mas é quase certo que tenha chegado ao fim tão cansado e esgotado que simplesmente caiu. Seu fim escrito com sangue. Mas 5.000 anos depois, este sangue determinaria um novo começo. Na investigação do assassinato de Ötzi, o arqueólogo molecular Tom Loy começa a encontrar novos resultados dramáticos. Aqui está. Ele está verificando a flecha triangular da aljava de Ötzi. Essas flechas são consideradas flechas de combate. Isto é, se você quer causar dano e dor, possivelmente matar o seu adversário. Em uma dessas flechas, Ötzi deixou sua marca. Sabe o que estou vendo aqui? O quê? Tem parte de uma impressão digital aqui, bem na frente da resina preta. Uma impressão digital deixada na flecha. Enquanto a resina estava quente, o homem do gelo deve ter posto o dedo bem aqui, empurrando assim para cima, para limpar a superfície e deixar essa junta lisa. E aí está a pequena impressão do dedo. Incrível. É um momento incrivelmente íntimo. Um contato com o passado. E há mais coisas a serem descobertas nessas flechas. Loy conseguiu quase literalmente tirar sangue de uma pedra. De fato, uma ponta e seu tubo deram positivo. Está coberto de sangue. O sangue era humano. Os traços genéticos são distintos. Agora, ele examina o manto de Ötzi. A pele foi costurada em um arco-íris de tiras. Tem um excelente bem aqui. É evidente que esse tempo todo o deixou em retalhos, mas Loy decide fazer um novo teste, esperando encontrar sangue no próprio manto. Os vestígios do conflito pré-histórico. Se for sangue, vai ficar verde. A reação química é medida com uma tira reagente. Leva apenas 2 minutos. Após 5.000 anos, o sangue ainda está ali. Mas, por incrível que pareça, pertence a outra pessoa além de Ötzi. Mais um indício da batalha neolítica. Este deve ser o do ombro. Loy examina os outros artefatos. Na faca, ele encontra camadas de sangue sedimentadas na lâmina de sílex. É essa. E essa vai ter DNA nela. Então temos 2 células com DNA e está bem visível. Temos uma infinidade de células vermelhas. No total, Loy anunciará ter encontrado amostras de sangue humana em 4 diferentes artefatos. Na ponta, no tubo da flecha, no manto e na faca. Cada uma delas antiga e não moderna, e cada uma com sequência de DNA distinta. É uma descoberta muito importante, em parte por ter sido inesperada. Estou muito surpreso e satisfeito. Loy acredita que o Homem do Gelo carrega o sangue de 4 pessoas diferentes. Teria sido resultado de muitas lutas ao longo de anos ou apenas uma série de batalhas? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa. Ötzi se envolveu com certeza em mais de um confronto violento. Ele pode ter sido morto lutando, mas levou o sangue de outros com ele. A
Assim, surge uma nova imagem de Otzi. Um caçador de animais, mas também um lutador que espreitava enfrentando humanos nas altas montanhas. Não era mais apenas uma vítima, mas um homem que defendia seu território. E assim, na busca de um assassino, é Otzi, o Homem do Gelo, que pode fazer jus a esse título. Na Austrália, o Dr. Loy anuncia que retirou o material genético dos artefatos. 4 amostras de DNA antigo, mas nenhuma delas pertencia a Otzi. Poderia pertencer a um de seus agressores? De quem seria essa impressão digital? Na pesquisa em andamento, Loy acabará descobrindo vários dados deste DNA. Olhos, sexo, cor do cabelo, até a predisposição para doenças. Talvez seja o agressor de Otzi, talvez sua vítima. Mas fora a especulação, há certas coisas que sabemos sobre a pessoa que caçou Otzi, mesmo depois de todos esses anos. Um homem neolítico. Bastante habilidoso para abater um alvo em movimento a 30 metros de distância com sangue frio suficiente para atacar pelas costas. Em suma, um caçador ou guerreiro vindo do sul dos Alpes, hoje Itália. Espreitando seu alvo humano pelas montanhas. Na busca da última parte da história de Otzi, Egarter recorre à múmia uma última vez. Ele também procura sangue, ou melhor, a ausência dele. Tendo provado que houve uma batalha, ele quer fechar o caso com a prova de que Otzi morreu desses ferimentos. Ele não pode fazer uma autópsia, mas tem uma segunda e boa opção: um endoscópio e uma minúscula abertura no peito das investigações anteriores. Agora o peito está aberto. Dá para ver o fundo escuro. A abertura é suficiente. Dentro do Homem do Gelo começa uma viagem fantástica. Logo, os órgãos tornam-se visíveis. A mumificação comprimiu o coração até o tamanho de um pires, mas todas as partes estão lá. 5.000 anos depois, está tudo intacto. Vimos imagens incríveis. Foi a primeira vez que vi imagens endoscópicas do Homem do Gelo. A única coisa que não encontram é sangue, justo como Egarter suspeitava. Para nossa investigação sobre a causa da morte do Homem do Gelo, verificamos que as cavidades torácicas não contêm sangue. Ele teve perda de sangue, mas não nos pulmões nem na cavidade torácica. A artéria da perna, normalmente cheia de células vermelhas, também está vazia. Esta é a confirmação que ele procurava. Que Otzi morreu de seus ferimentos, que todo o sangue escoou de seu corpo. Agora as peças se encaixam. Um cenário dos 2 últimos dias, mais desesperador, mais violento do que se havia imaginado. Os últimos dias da vida do Homem do Gelo talvez tenham sido terríveis para ele. Creio que os 2 últimos dias foram repletos de violência. O que aconteceu nas últimas 48 horas de vida de Otzi? Uma luta? Quem sabe um conflito na aldeia? Ou uma briga por território? De qualquer forma, deve ter sido desumana. 2 vidas colidindo com a aspereza rochosa da Idade da Pedra. Otzi foi para as montanhas. Seguido por um caçador.
O golpe, quando veio, pegou a centímetros do coração. Mas ele seguiu se arrastando, cambaleando até seu porto seguro, onde, sangrando devido aos ferimentos, tombou e morreu. Esta é a ironia final da história de Ötzi, pois conforme as últimas gotas se esvaíam dele, levavam consigo os micróbios que decompõem o corpo. E assim, no final, a perda do sangue que mantinha a sua vida, de fato o preservou. E o que matou o homem do gelo, também o salvou para a eternidade. Versão brasileira Sincrovídeo.